Bem-vindos ao canal do Trouxa. Meu nome é Michael Fel. E se você chegou nesse vídeo aqui porque você está precisando de ajuda, fica comigo até o final, tá? Eu vou tentar ser o mais objetivo possível, porque falar desse tema, como eu já passei por isso, né? Às vezes eu acabo me perdendo e colocando muito do que eu passei. Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou me esforçar ao máximo para que esse vídeo seja uma análise objetiva, tá? Vou buscar fazer uma análise neossimplista sobre essa questão de depressão, né? De você querer acabar com a sua própria existência. Então são duas coisas diferentes aqui que a gente vai falar, né? Uma pode ser simplesmente o resultado de um evento, de um trauma, pode ser algo momentâneo que aconteceu aí na sua vida que te fez querer acabar, parar com a sua própria existência. E a outra, que no caso da depressão aí crônica mesmo, né, que às vezes você herdou aí da sua família, ou até mesmo que aconteceu algum evento que te deixou nesse estado, aí o buraco é mais embaixo, né? Porque se você não trata, não cuida dela, esse estágio vai se perpetuando até que chega num momento que você fala, pô, não quero mais existir. Então, são duas coisas que vão levar, né, a alguém querer acabar com a própria existência, né? A gente está no mês aí de setembro amarelo e é uma questão extremamente importante. Então, vamos lá, gente, ó. O neosimplismo é a linha de pensamento filosófico que eu desenvolvi, que é um método para que você busque a verdade sem deixar que a sua capacidade de interpretar fenômenos corrompa a busca pela verdade, obscure a busca pela verdade. Então, toda análise que eu faço nesse sentido, ela não é normativa, ela não é atribuída de adjetivos, ela é uma análise objetiva e descritiva. O que eu vou fazer aqui com vocês é descrever um fenômeno e não falar que você é culpado ou não é culpado, que isso é bom, é mal, é certo ou errado. Isso são adjetivos. Então a gente vai fazer uma análise objetiva do fenômeno. O que é a depressão? O que é o suicídio? Por que isso existe? Tá? E como lidar com isso de maneira prática. Então vamos lá. Para a gente falar disso, a gente vai precisar entender o que são sentimentos. Uma vez que a gente tem e qual que é a natureza humana nesse sentido aí, por que sentimentos existem e o que eles são. Primeiro, a natureza de todo organismo vivo é a busca pela perpetuação, né? Perpetuar os genes. Então, o que todo organismo vivo quer é aprimorar e perpetuar os próprios genes, é garantir a sobrevivência da própria espécie ou do indivíduo. Tá? Por que do indivíduo? Se bem que estão atrelados aí no caso, né? A gente tem na natureza o gene egoísta, que é quando o indivíduo vai sempre agir de uma maneira que os meus genes vão continuar, mesmo que seja em detrimento de outros indivíduos. E a gente tem o gene altruísta, que é aquele que o indivíduo aí é simplesmente um veículo para que esses genes continuem e ele até se sacrifica em prol do grupo, tá? Pensa no pai se sacrificando para salvar o filho ou na mãe, tá? Então é o seguinte, ó, a natureza de todo organismo vivo é buscar continuar existindo. Como que os organismos vivos fazem isso? Através de obter, né, da busca pelos melhores recursos escassos. O que é um recurso escasso? É um recurso que não é infinito. Mesmo ar, por exemplo, que é um recurso abundante, ele não é infinito. Tá? Ou seja, ele pode acabar. Então, uma vez que você entenda isso, ó, que o que basicamente a natureza programou a gente para fazer é continuar existindo. Por que é tão importante entender isso? Porque aí a gente entende da onde vem a tristeza, da onde que vem a felicidade, da onde que vem o tédio. Os sentimentos que a gente possui são mecanismos de inibição de um comportamento ou de recompensa. Então, sempre que você fizer algo que é interpretado pelo seu cérebro como algo que potencializa a sua existência, ou seja, algo que vai aumentar suas chances de sobreviver e continuar os seus genes, perpetuar os seus genes. Você vai receber hormônios de recompensa. Normalmente são dopamina, hormônios de bem-estar aí, a serotonina,
a endorfina, né, que é o hormônio analgésico, a oxitocina, que é aquele hormônio do vínculo ali. Então, assim, quando você fizer algo que potencializa suas chances de sobrevivência, ou seja, potencializa a sua existência, a continuidade dos seus genes, você vai se sentir bem, você vai se sentir feliz. O feliz já é a nossa interpretação desse fenômeno. Sempre que você fizer algo que potencializa a sua extinção, você vai sentir hormônios de mal-estar. Normalmente são cortisol aí e outros hormônios que vão fazer você sentir triste, estressado ou com tédio. Então, basicamente, ó, se a gente fosse colocar num gráfico, né, numa linha, seria a felicidade tá aqui no meio entre o tédio e a dor. Pensa na dor excruciante, que é o máximo de dor que você aguenta. Então é o pêndulo lá do Schopenhauer, né? Então a felicidade, isso é importante você entender, ela jamais será constante. Porque a gente é movido por um desconforto. Se você parar e não fizer nada, o que vai acontecer? Você vai morrer, porque uma hora para o seu corpo funcionar, ele precisa consumir energia, precisa consumir recursos escassos. Então, desde a proteção do ambiente que você está, desde a água que você bebe, desde a comida que você come, aí para você continuar os seus genes e aprimorar ele, o que vai acontecer? Você vai precisar de um parceiro sexual, isso em relações hétero aí, né? Então, um parceiro sexual que potencialize aí a existência dos seus genes também é algo escasso. Quando eu falo em recurso escasso, é nesse sentido. Coisas que não são infinitas e que se você obtiver elas, né? Quando você obtém elas, você potencializa a sua existência. Isso é o que a natureza te programou para fazer. Não adianta você reclama com a natureza. Não, eu só estou descrevendo um fenômeno. O que tudo isso tem a ver com tristeza e depressão? Então, sempre que você fizer algo que potencializa a sua extinção, você provavelmente irá se sentir triste ou vai sentir dor ali. Então tem a dor imediata física, você colocou a mão num negócio que vai te queimar, você... Au! E tem aquela coisa de você não tem nenhum estímulo para buscar recursos escassos. Num funcionamento padrão aí do nosso cérebro, você precisa de alguma coisa, ele vai te causar uma sensação de quietude, de desconforto. O que move a ação é um desconforto. Você ficou com fome, você começa a sentir um desconforto, ele vai aumentando, até que chega um ponto que você não consegue mais ignorar aquele desconforto, você vai e busca comida. Quando você é rejeitado por um parceiro que você achou que essa pessoa se sentiria atraído por você, o que acontece? Você se sente mal. Quando um grupo te rejeita, o que acontece? Você se sente terrível. Quando você acha que você não é bom o suficiente, você precisa se expor, você sente o quê? Vergonha. Vergonha é basicamente um desconforto de existir. Você teme a rejeição de um grupo. Por que a gente tem essa preocupação com honra, com opinião alheia, com um grupo? Fazer parte de um grupo forte aumenta nossas chances de sobreviver. A gente é biologicamente programado para buscar admiração ou aceitação de um grupo. Quando esses fenômenos aí, você é rejeitado sexualmente, você não tem acesso aos melhores recursos escassos básicos aí, que é comida, alimentação, proteção, parceiros sexuais, admiração de um grupo forte, você vai se sentir desconfortável, raiva, tristeza. Então, assim, a tristeza é para você falar assim, ó, existir da maneira que você está existindo está errado. Aí aqueles hormônios acontecem. Raiva é para você ter um impulso, ficar com sangue nos olhos para agir. Então, dependendo do que acontece na sua vida, você sofreu um acidente, as pessoas que você amava morreram ao mesmo tempo, a descarga ela é tão forte que às vezes você nunca sentiu aquilo na vida, é a primeira vez que você sente aquele grau de dor e de desconforto, o seu impulso é de acabar com a própria existência, você quer se churrascar. Essa é a tristeza extrema, a dor excruciante que leva ao suicídio. Pensa num familiar aí doente, no estado terminal, num rompimento de um relacionamento, você foi demitido, você sofreu um trauma terrível e além de você ter passado por esse trauma, você ainda teme a rejeição social que vem daquele trauma.
Você é de uma maneira que você sabe que uma grande parte da sociedade vai te rejeitar, vai ter preconceito com você, porque você é do jeito que você é. E aí você tem dificuldade em lidar com isso, porque a rejeição social te causa esse sentimento de desconforto. Ó, percebe que eu entender a anatomia das coisas me ajuda a lidar com ela? Então você não é culpado por sentir o que você sente, você é biologicamente programado para ser assim. Então um dos motivos que leva você a querer acabar com a própria existência é uma situação que, se ela continuar, você vai parar de existir, ela vai perpetuar aí a sua extinção. Ela vai garantir que você seja extinto. E aí o seu corpo ele produz um monte de hormônio ali de mal-estar para falar, sai dessa situação. Só que ele produz tanto que você não consegue lidar, porque você nunca passou por aquilo. E aí o seu impulso é de querer parar de existir. O que me salvou nesse sentido, agora eu vou ter que falar um pouquinho de mim, é no pior momento da minha vida, né? Quando assim, eu achei que não ia dar mais, eu falei, a mente filosófica, o que será que está acontecendo na minha cabeça? Aí eu busquei entender. Eu fiz um vídeo só sobre isso, fiz vários, né? Mas tem 2 vídeos que vão estar nessa playlist aqui, que é motivos para sorrir e medo de mudar e a vida é sofrimento. Esses 3 vídeos eu falo um pouquinho dessa experiência que eu tive aí, que eu quase, né, não cheguei ali, né, porque eu tô aqui gravando, mas chegou perto, né, e a mente filosófica me salvou. Então ela pode ser uma ferramenta para você sair disso quando você tá nessa situação que você não está com depressão clínica, você está passando por uma situação terrível, né? Não estou dizendo que é menos, tá? A tristeza que te leva ao suicídio e à depressão clínica são igualmente terríveis em termos individuais. A quantidade de desconforto que você sente é terrível. É que uma é mais um tédio horrível, tremendo, difícil de lidar, e o outro é uma dor excruciante emocional. E às vezes a depressão tem um pouquinho dos dois também. Não estou colocando em graus ali de importância, esse é mais importante que esse. Não, os dois são igualmente potencializadores da sua extinção. Mas eu só estou separando porque são eventos, fenômenos distintos, tá? Então se você estiver passando por isso, a primeira coisa que você vai ter que fazer é o que a gente está fazendo aqui, ó. Entender o que está acontecendo. Depois de entender o que está acontecendo, você sabe que se você começar a eliminar os fatores que estão potencializando a sua extinção, se foi a morte de alguém, cara, é só o tempo. Que ao tempo você vai, com o tempo você se acostuma com a ausência daquilo. Seja de um bichinho de estimação, de um parceiro, de um amigo, de um familiar. Leva um tempo, você precisa. Isso é importante, ó. O primeiro passo é não ignorar o sentimento de luto. Abraça toda a dor que você está sentindo, vive ela ao máximo, chora, bota tudo para fora, porque o choro é a externalização da sua fragilidade. Eu gravei um vídeo recentemente também sobre a anatomia do choro aí, né? Homem não chora. Não ignora o seu sofrimento, cara. Se você ignorar o seu sofrimento, é como se fosse um câncer que você cultiva ali, uma hora você vai começar a ter os sintomas disso. Então você não pode ignorar o seu sofrimento, você abraça ele, vive ele na sua totalidade. Com o tempo seu cérebro vai começar a balancear e aí você vai passar a sentir melhor, tá? O fato do desconforto existir, você pensa numa dor de cabeça, quando ela some, você volta ao normal, é maravilhoso porque você eliminou a dor ali, tá? Então esse é o primeiro passo, ter o seu tempo de luto, não tentar ignorar, abraça a sua dor e entenda que são hormônios que seu cérebro está produzindo para te falar, ó, essa situação não está ok. O que seu cérebro está falando? Alguém que potencializava a sua existência morreu, agora você vai ter que arrumar uma outra pessoa para preencher isso. Tá? É basicamente isso. Pensa parece um pouco cruel que eu tô falando. Porra, seus pais morreram, você vai ter que arrumar um substituto emocional para os seus pais. É o que seu cérebro tá falando ali para você. Só que em termos simples, ó, pensa no seu bichinho de estimação. Quando ele morre, né, você tem um tempo de luto, você fala, não vou mais ter bicho, não quero mais ter gato, não quero mais ter cachorro. Passa um tempo, você começa a sentir necessidade e falta de ter um bichinho na sua casa. Porque você fica pronto, agora estou pronto para direcionar os meus sentimentos, o meu amor ali para um outro bichinho e receber isso de novo em troca. Quando um relacionamento
acaba e você se sente mal, você tem que ter esse tempo de luto. Não tenta substituir uma pessoa por outra logo de cara. Depois do luto, você vai saber a hora de fazer isso, que você vai sentir vontade de ter outras pessoas. No caso dos seus pais, é insubstituível. Talvez você vai sentir vontade de amar outras pessoas, de se envolver, de ter uma vida social, de se envolver, de ter outras amizades. Você vai sentir isso, tá? Agora, eu vou para a parte da depressão clínica agora. Qual que é o problema? A depressão clínica, esse mecanismo ele está quebrado. Então, você simplesmente, o seu cérebro ele não produz os processos neuroquímicos aí de prazer e dor, né? Ou dor e prazer aí, eles estão quebrados. Então, por mais que você tenha vários motivos para estar feliz, o que é a felicidade? Uma recompensa hormonal por ter atingido um fim. É isso. Quando você faz sexo e tem um orgasmo e é maravilhoso, seu cérebro está falando, ah, agora você aumentou as chances de se reproduzir, vou te recompensar. Quando você come algo e sente, ah, que maravilha, seu cérebro está falando, aê, você obteve energia aí, potencializou as suas chances de sobrevivência. Você fez amizade, você ajudou alguém, ativa os seus neurônios espelhos. Ah, você está potencializando a existência de alguém da mesma espécie ali, tá? Ou mesmo quando, porque a gente é fascinado pela vida, você vê uma plantinha ali, um negócio, fica, ai que bonitinho, tá nascendo, não sei o que aqui. Porque a gente também faz parte da vida, né? Então a gente tem esse incentivo a dar valor para a vida e temer a morte. No caso da depressão, esse mecanismo ele não está funcionando corretamente. Então assim, quando você fala para um deprimido, nossa, mas por que você se sente assim? Você tem uma família maravilhosa, um emprego maravilhoso, uma esposa, filhos maravilhosos. A pessoa vai talvez sentir pior ainda. Porque ela fala, eu sei que eu não deveria me sentir mal, mas eu me sinto mal. Então se você está com depressão clínica, você vai precisar ir num psiquiatra, fazer terapia. Você vai precisar de um tratamento específico. Entender o fenômeno vai te ajudar? Vai! Se você tá vendo esse vídeo aí, você já teve o primeiro passo, cara. Eu me senti assim. A vida inteira eu quero entender o que está acontecendo. É simplesmente um problema, um bug, né, no seu cérebro. É só isso, cara. Você não está sendo punido, não é culpa sua. Porque a gente se sente mais culpado ainda quando você está deprimido, que você fala, olha o tanto de coisa boa que eu tenho, ó, bom ou mal. Você já está caindo no egocentrismo metodológico. O pensamento que o deprimido tem às vezes é, olha o tanto de coisa boa que eu tenho na minha vida e eu não consigo ver motivação em nada. E aí você se sente pior. E tem um nível de depressão que não é nem tristeza, ele é tédio. Você não consegue sair da própria cama para escovar os dentes. Você fica ali, você não... É como se nada te causasse dor, mas também não causa prazer. E aí, a longo prazo, o impulso suicida aparece. Por quê? Porque você fala, pô, eu não sinto nada, eu tô aqui um desperdício de ar. É como se a depressão clínica, é como se existir fosse desconfortável. E a tristeza excruciante é quando existir dói. Tá? Às vezes, uma pode... A tristeza excruciante ali de um evento que aconteceu traumático aí, pode virar depressão? Pode. Mas às vezes a depressão clínica que você teve a vida inteira, ela não é uma dor excruciante, ela é um desconforto extremo, o tempo todo, constante. O tempo todo você sente que tem algo errado e você não consegue identificar o que é. Porque a pessoa começa a racionalizar, ela fala, ué, eu tenho emprego bom, eu tenho às vezes um parceiro, uma parceira sexual aí, um namorado, namorada, tenho uma família maravilhosa, eu tenho dinheiro, eu tenho um recurso escasso bom, mas eu não sei porque eu me sinto assim, algo, parece que algo está errado, e aí as pessoas às vezes vão na droga, em vícios, ela precisa tentar ignorar aquilo, ela começa a ter um comportamento autodestrutivo, se envolve às vezes em relacionamentos abusivos e coloca em situações para ela quer sentir qualquer coisa. Então isso acontece também. Se você estiver sentindo assim, ó, pensa que o seu carro está quebrado, o motor do seu carro está quebrado, você vai ter que ir no mecânico. O mecânico é justamente um profissional da área. Você vai precisar fazer terapia, talvez você vai precisar ir no psiquiatra e ó, não crie expectativas. Antidepressivo ele vai te ferrar até você acertar a dose, acertar a droga aí que realmente funcione para fazer um equilíbrio, tá? Se você já tomou antidepressivo, comenta aqui como que é. Então, gente, ó, tem um ciclo aí até você achar um remédio que os efeitos colaterais não sejam tão assim desconfortáveis. Tem antidepressivo que você começa a engordar,
tem uns que você desliga, você não começa a sentir nada, você fala, nossa, eu não estou sentindo nem empatia. Então são vários tipos de droga aí. Vai levar um tempo para você achar uma que equilibre as coisas, mas é tratável, tá bom? Então assim, pensa que assim, o seu cérebro está funcionando de maneira não natural, então tem um bug ali, está quebrado, seu cérebro está quebrado, ele não está produzindo os mecanismos de recompensa, né, são aqueles hormônios de bem-estar, e os hormônios de mal-estar, que é para você inibir um comportamento. É só isso, um mau funcionamento do seu cérebro. É tratável, você consegue ter uma vida feliz, equilibrar esses mecanismos, só que você vai ter que ir num profissional da área. Então, assim, às vezes o deprimido ele fica se sentindo mais culpado, que ele fala assim, nossa, eu já meditei, eu já fiz tudo o que você falou, eu não consigo me sentir bem. Seu cérebro não está produzindo os hormônios de me sentir bem. Tá? Então, tanto a tristeza extrema, que pode levar ao suicídio, quanto a depressão, que também pode levar ao suicídio, ambos têm tratamento, ambos são um fenômeno físico-biológico que existe causa, então a gente consegue resolver esse problema, tá? Quando você quer acabar com a própria existência, é porque aquela situação é tão desconfortável e você não consegue pensar numa outra solução a não ser parar de existir. Mas isso, por mais clichê que pareça, né, no caso da tristeza extrema, é fazer uma solução permanente para um problema momentâneo. E no caso da depressão clínica é eu querer explodir o carro por causa que o motor não está funcionando. Um problema mecânico que tem solução, né? Eu quero destruir o carro inteiro. Ou o encanamento da casa, ele está com problema, eu quero explodir a casa. Ambos têm solução, tá? Entenda isso, você é simplesmente algo que existe e está ciente disso. A nossa capacidade de criar conceitos e interpretar fenômenos é o que gera essa culpa. Não se sinta culpado, tá bom? Você não é o responsável por isso, você simplesmente está vivendo esse fenômeno. Eu espero que esse vídeo te ajude a buscar ajuda, entenda o que são esses sentimentos, o que está acontecendo, entender vai te ajudar a lidar de uma maneira objetiva. Essa é a minha proposta com o neosimplismo. Eu pegar a filosofia e eu te ajudar a buscar a verdade de uma maneira objetiva e prática, tá bom? Tem um pouco disso no meu livro aqui, ó. Tem um capítulo só sobre suicídio. Tem um capítulo que eu falo da minha experiência pessoal aí, né? Eu já falei um pouco nos vídeos. Então você consegue meu livro aqui pelo link, tá? O livro físico, esse aqui, ó. Você também consegue o e-book mandando um e-mail para mim ali no canal, tá? Você paga pelo Vaquinha, R$25, eu te envio o e-book. Pelo Amazon você também consegue o meu e-book, tá bom? E muito obrigado por ficar comigo até aqui. Me dê um feedback aí, tá bom? Sobre esse vídeo, se você já passou por uma dessas duas experiências. Isso é muito legal, gente, porque outras pessoas vê que o problema não é único dela, que é comum e que tem solução. Então comentem, deixem nos comentários a sua experiência, tanto com depressão ou quanto a tristeza excruciante aí, tá bom? E um salve para você, meu amigo Alisson, espero que em breve a gente faça um vídeo junto aí. Muito obrigado Glaucon também, que me ajudou muito quando eu estava lá no fundo do poço, tá? O Piccoli também é um outro amigo que me ajudou muito, tá? Meus pais eu não preciso agradecer pelos vídeos, né, que também me ajudaram. E obrigado a você que está potencializando a minha existência, assistindo os vídeos, tá? Interagindo comigo, me dando um pouquinho da coisa mais preciosa que você tem, que é o seu tempo, que é um pedacinho da sua existência.